alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos vão ter a sequência do nosso raciocínio, porque nós não repetimos a revista, o texto da revista da Escola Dominical. Os irmãos já leram o texto da revista, já leram o livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Nós estamos aqui com a proposta de apresentar subsídios complementares para a lição da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos do currículo da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também disponibilizamos slides, videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas dos adultos. Aí o irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e ainda obter maiores informações para a lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, na véspera da aula, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, tanto presencialmente, no templo sede da Igreja do Ministério do Belém, que fica na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa, ou online, onde o chat é aberto a todos para elucidação das suas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos fazendo o estudo da apologética cristã, ou seja, biblicamente defendendo os fundamentos doutrinários do cristianismo, da sã doutrina, da verdade revelada a Deus aos homens e que está na Bíblia Sagrada, para enfrentar os falsos ensinos, os falsos ensinamentos, as mentiras que o diabo tem sempre introduzido através dos seus agentes, os falsos mestres, os falsos cristos, ao longo da história da igreja. Como diz o subtítulo do nosso trimestre, estas mentiras, elas são quase sempre as mesmas, mas vêm com palavras diferentes, com aparências diferentes ao longo da história da igreja. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e também presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Ele foi o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E nós já estamos no segundo e último bloco do trimestre, onde nós estamos estudando as heresias relativas à
outras doutrinas bíblicas depois da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é sempre aquela que é mais atacada, porque Jesus é a pedra fundamental da doutrina cristã, né? Jesus é a rocha onde estamos edificando a nossa casa espiritual. A igreja do Senhor é edificada sobre Jesus. Então, o diabo procura distorcer a verdade a respeito de Jesus em primeiro lugar. Mas também, como as Escrituras testificam de Jesus, o diabo também apresenta outras mentiras a respeito de outras doutrinas bíblicas. E é isto que nós estamos estudando neste segundo bloco do trimestre. E hoje nós iremos estudar a lição de número 10. O pecado corrompe a natureza humana. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do pecado, a doutrina bíblica do pecado, que os teólogos chamam de amartiologia. Então, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado e o que o diabo procura enganar as pessoas, mentindo a respeito do pecado. Então, nós temos de tomar cuidado com essas mentiras que, como eu disse, são repetidas ao longo da história da humanidade. O pecado corrompe a natureza humana. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a Bíblia mostra o pecado como uma corrupção. E aí, quando nós falamos em corrupção, nós já pensamos em propina, em dinheiro, em suborno, né? Isto é corrupção, não há dúvida alguma. Mas a palavra corrupção, ela tem um sentido mais amplo. Na verdade, a palavra corrupção, como nós a encontramos na filosofia, ela tem um sentido de instinto de geração. Então, quando nós falamos em corrupção, nós temos que entender que existe a geração, que é a vinda à existência de um ser, é o surgimento, o aparecimento de um ser, e a corrupção, que é o processo em que este ser vai desaparecendo até ser destruído. Então, nós temos a geração e a destruição. E a corrupção é o processo que vai da geração à destruição. Corromper-se é desfazer-se, é deteriorar-se, é decair. Corromper-se é perder a essência, perder a sua condição. A Bíblia fala a respeito desse sentido de corrupção. O apóstolo Paulo, ele nos fala disso lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 15, no versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, Paulo nos mostra aqui que o nosso corpo, quando ele surge, né, quando nós vimos a existência, nós vamos nos corromper. Isso por causa do pecado. Isso por causa do pecado. Né? A corrupção é este processo pelo qual nós vamos decaindo, nós vamos nos deteriorando. Paulo volta a falar disso em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, aqui, Paulo também fala dessa corrupção do homem exterior, do nosso corpo, desta deterioração, desta decadência que sofre o nosso corpo, que é o homem exterior. Pedro também fala disso, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 de Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Também aqui, Pedro diz que nós somos gerados por uma semente corruptível, quer dizer, uma semente que vai se corromper. O que é essa corrupção, esta deterioração do corpo que é mencionada por Paulo e é mencionada por Pedro? É o efeito do pecado. O pecado fez com que o homem, o seu corpo, se corrompesse. É o que Deus determinou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui Deus estabeleceu a corrupção do corpo humano. O Deus formou o homem do pó da terra e por causa do pecado o homem voltaria ao pó da terra. Portanto, o seu corpo passou a ser corruptível. O seu corpo ele vai se deteriorando. Nós crescemos, e isto é, a vida física é assim. Nós crescemos, nos desenvolvemos e chegamos a um ponto de ápice, de apogeu. E a partir dali, nós vamos para o processo do envelhecimento. Nós vamos nos corrompendo. O corpo vai se desfazendo. As suas funções vão se deteriorando até o momento em que a morte física, a cessação das atividades do corpo. E o corpo morre e volta a ser pó. Se deteriora, se apodrece e vira pó. Este é o processo de corrupção. Corrupção é esta deterioração, esta decadência, este desfazimento. E por que ocorreu esta corrupção do corpo? Porque ela é resultado do pecado. Foi o pecado que corrompeu a natureza humana. Hoje a natureza humana é corruptível. A natureza humana ela é deteriorável. A natureza humana ela é decaída por causa do pecado. E olha que a corrupção do corpo é a última coisa que se deteriora. Sim, porque o homem já tinha pecado e Deus vai dizer que o seu corpo se corromperá. Mas já havia ocorrido a corrupção da alma e do espírito. Sim, porque a comunhão que havia entre Deus e o homem se desfez. Quando Deus vai ao jardim no dia da queda,
O homem e a mulher se escondem da presença de Deus. Não havia mais comunhão entre Deus e o homem. O homem que havia sido feito por Deus reto, é o que nós encontramos lá em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez ao homem reto, o homem era reto, justo, santo, sincero. Mas quando Deus se apresenta, no dia que o homem havia pecado, ele se esconde da presença de Deus. Ele não tinha mais como se apresentar diante de Deus, porque ele não era mais reto, ele havia pecado, ele havia perdido a retidão, perdido a justiça, perdido a comunhão com Deus. É o que o profeta Isaías nos diz, lá em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem passou a ter um vazio dentro de si. Por quê? Porque o próprio Salomão, no mesmo livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, e nós vamos ler este versículo na versão Nova Almeida atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus havia posto a eternidade no coração do homem. Mas a eternidade é o próprio Deus. A eternidade no coração do homem só está presente quando Deus está em comunhão com ele. Mas quando o homem pecou, Deus se separou dele. Ele se separou de Deus. E agora ele não podia mais se apresentar diante de Deus, porque havia já um vazio dentro dele, do tamanho de Deus. O homem que foi feito para viver em comunhão com Deus, agora estava separado de Deus. Havia uma lacuna, havia um vazio. Isto era a corrupção da natureza humana. A natureza humana foi corrompida pelo pecado. Esta é a corrupção. E como diz Pedro, todo homem que é gerado por uma semente corruptível. Este pecado de Adão e Eva geraram uma natureza corrompida, corromperam a natureza humana. E esta natureza foi transmitida para todos os homens. Disto nós temos a certeza pelo que nos ensina a Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete, que era um filho justo, porque ele passou a invocar o nome do Senhor, e quem invoca o nome do Senhor é salvo. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis.
E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E nós lemos lá em Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que é o que está em Joel, capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Li a primeira metade do versículo. Então, os irmãos veem que se Sete invocou o nome do Senhor, ele pode ser considerado um homem salvo, um homem justo. Mas ele tinha natureza pecaminosa, porque ele era imagem e semelhança de Adão, não imagem e semelhança de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque ele foi criado reto, mas ele pecou. E ao pecar, ele perdeu a comunhão com Deus. Passou a ter uma lacuna, uma falta, uma ausência. E, portanto, a sua natureza ficou corrompida. E ao gerar novos filhos, ele gerou filhos com natureza pecaminosa. Porque agora os seus filhos eram imagem e semelhança dele. Os filhos nasceram sem esta comunhão com Deus. Os filhos nasceram com este vazio no seu coração, na sua alma e no seu espírito. E tanto é assim que o seu corpo é corruptível. É por isso que Pedro diz que quando nós somos gerados pela semente corruptível. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Cuidado, esta natureza pecaminosa, ela é chamada pelos estudiosos da Bíblia de pecado original. Mas o pecado original não é um pecado. E aí vem a confusão que se cria, dizendo que o homem já nasce com um pecado, o pecado de Adão. Mas isto não é bíblico. Deus não nasce, a pessoa não nasce já com um pecado. Não, o pecado de Adão é de Adão. De que se queixa o homem? Diz Jeremias. Queixe-se cada um dos seus pecados. É o que Jeremias diz, o profeta chorão, né? O profeta chorão, ele diz o quê? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3 e 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O profeta Ezequiel, ele também fala sobre isso. Lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um responde pelos seus próprios pecados. A responsabilidade é de cada um. Mas todos nós temos a natureza
natureza pecaminosa. Quando nós somos formados, os nossos pais fornecem os genes, vem o espermatozoide, vem o óvulo, Deus dá a vida, mas cada um de nós nasce à imagem e semelhança de Adão. É nesse sentido que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque Adão pecou, corrompeu a natureza humana. E por causa disso, todos pecaram. Paulo ainda explica isso, continuando lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós herdamos a natureza pecaminosa, a semente corruptível. E por isso todos nós, quando atingimos a consciência, pecamos. Inevitavelmente, todos pecam quando adquirem a consciência. Se alguém morrer antes de adquirir a consciência, ele não pecou. Ele tinha a natureza pecaminosa, mas ele não pecou. É por isso que Jesus diz que das crianças é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é inocente. Ela ainda não adquiriu a consciência. Quando a criança adquire a consciência, ela peca. Ela peca porque ela tem a natureza pecaminosa. O único que não pecou foi Jesus, porque, como nós já estudamos nesse trimestre, Jesus não tinha natureza pecaminosa. Ele é o homem perfeito, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele é o segundo Adão, ou último Adão, e, portanto, ele, quando adquiriu a consciência, ele não pecou. É o que nós vemos lá em Isaías, capítulo 7, versículo 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então, Jesus ele adquiriu a consciência naquele período que ele vai para o Egito, né, como criancinha, por ordem divina, e depois ele vai para Nazaré. Nesse período, que é o período em que morre tanto Herodes, como também morre o, o presidente da Síria, né, que era da província da Síria, que era o procônsul, né, da Síria, que era Cirênio, ele adquire a consciência. Mas como ele não tinha a natureza pecaminosa, ele escolheu o bem e rejeitou o mal. Mas nós que somos formados da semente corruptível, nós sempre escolhemos o mal e rejeitamos o bem, porque nós temos a natureza pecaminosa. É nesse sentido que a Bíblia diz que o título da nossa lição diz que o pecado
corrompe a natureza humana. Agora nós temos a natureza humana corrompida pelo pecado, que nós chamamos de natureza adâmica, porque veio de Adão, aqui com base em Gênesis 5:3. Davi também nos explica isso, lá no Salmo 51. No Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, Davi, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala desta realidade da pecaminosidade humana. E Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui, Davi está dizendo que quando ele foi gerado, como diz Pedro, ele foi gerado por uma semente corruptível. Seus pais eram pecadores, eles tinham a natureza pecaminosa. E filho de peixe, peixinho é. Davi, quando foi gerado, ele já foi gerado com a natureza pecaminosa. Ele foi formado em iniquidade. Ele foi concebido em pecado. Isto não quer dizer que o ato sexual é pecado, não. Quer dizer que pai e mãe de Davi eram de natureza pecaminosa. E Davi foi gerado com a natureza pecaminosa. E é por isso que, quando ele adquiriu a consciência, ele pecou. Ele rejeitou o bem e escolheu o mal. Isto é a pecaminosidade humana. O homem, ele nasce com a natureza pecaminosa. Ele já vem com o vírus do pecado. O cremos da nossa declaração de fé, da declaração de fé das Assembleias de Deus, no item 5, diz assim: cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus. E que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Então, não há outra forma de eu me libertar dessa natureza pecaminosa a não ser crendo em Jesus. É a fé em Jesus que me faz nascer de novo. É por isso que Jesus diz que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que ter uma nova natureza. Porque esta natureza que eu tenho é corrompida e corrompida pelo pecado. Então, nós temos a natureza pecaminosa. E aqui nós vemos, esta é a verdade bíblica: todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Todos nós, se chegarmos à consciência, iremos inevitavelmente pecar. Esta é a verdade bíblica. Mas já aí nós temos, como sempre, né? Esse é o tema do nosso trimestre, nós temos as mentiras trazidas pelo diabo. A primeira mentira trazida pelo diabo é de que o homem, por si só, pode não pecar. Ou seja, Adão pecou. Então ele tem a natureza pecaminosa. Mas cada um de nós, quando nasce, nasce sem a natureza pecaminosa. Então essa é a primeira ideia errada. Esta ideia foi defendida por um monge no século IV chamado Pelágio. É por isso que ela é conhecida como pelagianismo. O pelagianismo diz que todo homem nasce reto, todo homem nasce
santo. Todo homem nasce sem natureza pecaminosa. E ele é que escolhe entre o bem e o mal. Nós já vimos que não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós somos gerados pela semente corruptível. A Bíblia diz que Sete, que era justo, era imagem e semelhança de Adão. E Paulo diz, a gente já leu aqui, que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram. Então a natureza humana é pecaminosa. Nós temos a natureza decaída, o que alguns teólogos chamam de natureza depravada, a depravação total do homem. Então, dizer que todo homem pode escolher entre pecar ou não pecar por livre e espontânea vontade não tem base bíblica. O pelagianismo é uma heresia. Nós, inevitavelmente, iremos pecar. E só o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus é que podem nos trazer a salvação. Então, essa é a primeira mentira. O homem não é livre por si só para não pecar. Não. O homem tem a natureza pecaminosa, inevitavelmente irá pecar se atingir a consciência, e só crendo em Jesus é que ele vai poder se libertar do pecado. Porque quem peca se torna escravo do pecado. É o que Jesus nos ensina lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, nós somos escravos do pecado. Nós inevitavelmente pecamos. E, ao pecarmos, nos tornamos escravos do pecado. E não temos como nos libertar do pecado. Quem nos liberta do pecado? Só Jesus. O próprio Jesus diz, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só existe redenção, só existe resgate, só existe libertação do pecado em Jesus. Então, eu tenho a natureza pecaminosa. Não é verdade o que Pelágio ensinava, de que o homem não tem a natureza pecaminosa. Lembrando, essa expressão pecado original leva a engano. Por quê? Porque as pessoas pensam que quando o ser humano nasce, ele já tem um pecado, que é o pecado de Adão. Não, cada um responde pelos seus próprios pecados. Só que eu tenho a natureza pecaminosa, então eu vou pecar. Se eu adquirir a consciência, eu vou pecar. Mas enquanto eu não adquiro a consciência, eu não tenho pecado. Veja que essa ideia de que existe já um pecado é que leva a um outro ensino falso, que é o ensino do batismo infantil. O batismo infantil, ele é defendido, também chamado pedobatismo, ele é defendido pelas pessoas, por quê? Porque é preciso batizar a criança, porque ela já tem o pecado original, ela já tem o pecado de Adão. Não, ela não tem o pecado de Adão. Ela tem a natureza pecaminosa de Adão, mas ela ainda não pecou, porque ela ainda não adquiriu a consciência. Se aquela criança morre, ela vai para o céu. Por quê? Porque ela não tem pecado. Então, o homem tem a natureza pecaminosa, mas cada um responde pelos seus próprios pecados. Por isso, eu não preciso batizar criança. Em primeiro lugar, porque o batismo não perdoa pecado. Em segundo lugar, porque a criança não tem pecado, enquanto não adquirir a consciência. Então, veja como essas
ideias erradas a respeito da natureza pecaminosa do homem leva a erros, né? Um abismo leva a outro abismo. Então, pelagianismo, o Pelágio, ele errou por quê? Porque ele confundiu o pecado com natureza pecaminosa. Ele queria dizer que os homens não, quando nasce, não nasce com pecado. Mas aí ele já teve uma conclusão errada. Ele já disse que o homem não nasce com natureza pecaminosa, o que está errado. O homem nasce com natureza pecaminosa, mas ele precisa adquirir a consciência para pecar. Tanto é assim que qual é o trabalho que o diabo faz? É procurar, e ele tem feito hoje isso de forma muito eficiente, é procurar tirar o quanto antes a inocência das crianças. Porque quanto antes a criança deixar de ser inocente, ela peca. E o que ele quer é que o homem peque, porque ele é homicida desde o princípio. Ele quer a morte do homem. Então, por isso que o diabo trabalha tanto hoje para tirar a inocência das crianças. É por isso que existe aí um esforço satânico para a retirada, para a chamada erotização infantil. Essa história de ideologia de gênero, tudo isso está envolvido neste plano diabólico de retirar o quanto antes a inocência das nossas crianças, para que elas pequem, justamente porque o homem tem natureza pecaminosa. Ele não tem o pecado de Adão, ele tem a natureza pecaminosa de Adão. Então, essa é a primeira heresia que nós temos, que é a heresia que diz que o homem nasce sem natureza pecaminosa, o pelagianismo, o que é mentira. Dentro desta verdade bíblica também nós temos um outro erro, é dizer que o pecado não existe. Não, não existe pecado. Pecado é uma condição psicológica, é uma culpa que a pessoa criou na própria mente. Não. Quem defende esta ideia é porque diz que não existe bem nem mal, que quem define o bem e o mal sou eu. Então, se eu faço algo que eu acho que é certo, eu não pequei. Eu não pequei. Não, mas a Bíblia diz que quando a gente adquire a consciência, a gente tem que escolher entre o bem e o mal. Quem tem a natureza pecaminosa escolhe o mal, inevitavelmente. Mas isso não quer dizer que não exista o mal. Existe o mal. O pecado é a escolha do mal. É a rejeição do bem. Então, o pecado é uma realidade. Ele existe. E por isso, não tem essa história de não existe pecado. Essa ideia que é antiga, ela se notabilizou quando se descobriu a América, né? Aí encontraram aqui os índios todos pelados, com várias mulheres. E aí eles diziam: olha aí, não existe pecado do lado de baixo do Equador, né? A linha do Equador que divide o hemisfério sul do hemisfério norte, né? O norte e o sul. Começaram a dizer: não existe pecado do lado de baixo do Equador, porque as pessoas aqui eram inocentes e faziam coisas erradas à luz da Bíblia Sagrada, à luz da doutrina cristã. Então, isso mostra que o pecado era algo cultural. Não é verdade. O bem e o mal existem e são definidos por Deus. E todas as pessoas têm a consciência que esta voz de Deus em nós que diz o que é certo e o que é errado. Então, o pecado existe tanto do lado de baixo quanto do lado de cima do Equador. O pecado não depende de cultura. Pecado é pecado. Então, devemos tomar muito cuidado com este ensino de que não existe pecado. Né? Recentemente, aquela seita crescendo em graça,
daquele José Luiz Miranda de Porto Rico, que morreu, inclusive, ele dizia que não existia mais pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, se Jesus havia tirado o pecado do mundo, não existia mais pecado. Cuidado com isto, né? Jesus tira o pecado daquele que pede perdão a ele, crê nele, aí estes têm os seus pecados perdoados, né? Então, Jesus, ele tira o pecado do mundo, ele pagou o preço dos pecados, mas depende da decisão de cada um em escolher o bem, em escolher a Jesus e rejeitar o mal, pela graça de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com esses pensamentos, né? E hoje em dia existe uma linha para desvirtuar estas coisas, né? Pecado existe, e o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, né? A nossa declaração de fé, ela é muito clara nesse sentido. No capítulo 9 da nossa declaração de fé, sobre o pecado e suas consequências, lá na página 95, está escrito: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Está lá em 1 capítulo 3, versículo 4. Em 1 capítulo 3, versículo 4, na nova Almeida atualizada. E todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei de Deus, a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não? Então, o pecado é transgredir a lei de Deus. É Deus quem define o que é bem e o que é mal. E, portanto, Deus é quem diz o que é certo, o que é errado. E o que Deus diz que é errado é pecado. É pecado. Foi assim desde o começo da história da humanidade. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 20, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, por que que o homem pecou? Porque ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse que não podia comer, que não devia comer. Então, como ele comeu, ele transgrediu a lei de Deus. Aliás, a palavra pecado, ratá no hebraico e hamartia no grego, daí porque a doutrina do pecado é hamartiologia, a quer dizer desvio de alvo, desvio de objetivo. Isso que quer dizer a palavra pecado. Pecado, tortuosidade. Por quê? Porque o que Deus estabeleceu como alvo, como meta, como objetivo, como propósito, como finalidade, o homem se desvia disso, modifica isso, sai do objetivo, da finalidade, do propósito de Deus. E este desvio é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, da ordem divina. Isto é o pecado, né? E por isso surge aí uma lacuna, uma falha, uma corrupção, né? Uma corrupção. Por quê? Porque nós saímos da vida, nós saímos do propósito, da essência, da finalidade. O pecado é uma realidade, mas ela é uma
realidade, diríamos assim, ele é uma realidade negativa, né? Sadhu Sundar Singh, o chamado apóstolo dos pés sangrentos, aquele grande pregador do evangelho na Índia, no final do século XIX, começo do século XX, no seu livro Aos Pés do Mestre, ele diz assim a respeito do pecado: pecado é alguém deixar de lado a vontade de Deus e viver de acordo com a própria vontade, abandonando o que é verdadeiro e legítimo para satisfazer os próprios desejos, pensando que assim obterá felicidade. No entanto, ao fazê-lo, tal pessoa não obtém real felicidade ou desfruta de verdadeiro prazer. O pecado não tem individualidade, de modo que ninguém pode dizer que alguém o criou. É simplesmente o nome de um estado ou condição. Existe apenas um Criador, e ele é bom. E um bom Criador não poderia ter criado algo ruim, pois fazê-lo seria contrário à sua própria natureza. E a parte do único Criador, não há outro que possa ter criado o pecado. Satanás pode unicamente corromper o que já foi criado, mas ele não tem o poder de criar coisa alguma. Portanto, o pecado não é uma parte da criação, nem possui existência independente de modo que pudesse ser criado. É simplesmente um estado de ser ilusório e destrutivo. Por exemplo, luz é algo que tem existência real, mas a escuridão não. É apenas um estado, a ausência de luz. Assim, o pecado ou o mal não são uma coisa autoexistente, mas simplesmente a ausência ou inexistência do bem. Este estado sombrio do pecado é o mais terrível, pois por causa dele, muitos perdem o rumo certo e, fazendo um naufrágio nas rochas de Satanás, caem à escuridão do inferno e se perdem. Então, aqui nós vemos muito bem demonstrado por Sadhu Sundar Singh a situação do pecado, né? O pecado existe, mas existe enquanto um estado, uma condição. É preciso que alguém peque para que o pecado exista. O pecado realmente existe, não é algo da mente humana, mas ele é uma ausência do bem. É a rejeição a Deus. É a transgressão à lei de Deus. Isso gera-se aquele vazio que eu já falei aqui hoje, porque nós nos separamos de Deus ao buscarmos os nossos próprios desejos. É por isso que Deus não cria o pecado, porque tudo que Deus cria é bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O pecado não é bom, não foi feito por Deus. Mas quando Deus criou o homem com o livre-arbítrio, criou os anjos e o homem com o livre-arbítrio, aí então surgiu a possibilidade do mal. A possibilidade do mal. O mal é uma possibilidade que se torna realidade quando o querubim ungido se rebelou contra Deus. Aí se achou iniquidade nele. Veja bem, o pecado não é algo criado. Ele se desviou do propósito divino. Ele quis ocupar uma posição que não era determinada por Deus. E é por isso que a Bíblia diz que ele
ele se achou iniquidade nele. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele foi criado perfeito por Deus. Até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou a transgressão, a rebelião. Por isso que pecado é rebelião, é transgressão, é desobediência. Por quê? Porque ele quis ocupar o lugar que não era o lugar que Deus o havia colocado. E o profeta Isaías descreve este pecado de Satanás. Capítulo 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, aqui, este desejo é o que diz o Sadhu Sudar Singh. É um desejo de viver segundo a sua própria vontade, achando que assim obterá felicidade. Isto é o pecado. E aí eu me corrompo. Né? O próprio Sadhu Sudar Singh, como nós lemos aqui, ele diz o quê? Que há uma corrupção. Né? E o que Satanás faz é corromper o que já foi criado. Primeiro ele se corrompeu, depois ele convenceu anjos, um terço dos anjos se corrompeu com ele, e depois, ao tentar o homem, ele também corrompe o homem. O homem fica corrompido, o pecado corrompe, é essa corrupção, como nós já vimos aqui. Então, é esta ausência, o pecado é esta ausência de Deus, motivada pelos nossos desejos de deixar de lado a vontade de Deus e passar a fazer a sua própria vontade. Então, o pecado é uma realidade, mas não é um ser criado. Não é um ser criado, ele não tem uma vida independente. É por isso que nós colocamos aí no nosso esboço que o pecado se tornou real no interior do querubim ungido, depois dos anjos que o seguiram, no universo. E há estudiosos que entendem que foi por causa deste pecado de Satanás que a Terra se tornou sem forma e vazia. E houve a necessidade da reorganização. O pecado se tornou uma realidade na humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, na humanidade, o pecado se tornou realidade quando o primeiro casal pecou. E esta natureza corrompida é transmitida geração a geração. E o pecado se torna uma realidade em cada um de nós quando nós pecamos. Por isso que eu disse, nós temos a natureza pecaminosa, mas o pecado ele só se torna uma realidade dentro de nós quando nós pecamos. É o que diz o irmão do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído
engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aqui nós vemos com muita clareza, irmãos, que nós já temos uma natureza pecaminosa, é a concupiscência. Nós já temos a natureza pecaminosa. E esta natureza pecaminosa nos engana. Nós somos tentados pelo diabo. E aí nós somos atraídos e engodados por esta natureza pecaminosa. Adquirindo a consciência, nós rejeitamos o bem e escolhemos o mal, porque somos atraídos e engodados pela própria concupiscência. O diabo atiça, tenta. E nós já temos a tendência ao mal e nós inevitavelmente pecamos. E aí, então, o pecado é gerado, né? Dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte, ou seja, nós somos separados de Deus, entramos na escuridão, porque perdemos a luz de Deus, porque Deus é luz, diz João, 1 de João, capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz, mas quando pecamos, nos separamos da luz, entramos nas trevas. E só o Evangelho poderá nos livrar. Quando ouvirmos o Evangelho, a notícia da salvação, aí então nós cremos. E crendo, nós saímos das trevas e vamos para a luz. Não é o que Paulo diz? Que era a missão que Deus lhe havia dado, que Jesus lhe havia dado. Atos capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Está Jesus falando para Paulo. Então, nós, ouvindo o Evangelho, crendo em Jesus, somos separados do pecado, santificados. Temos nossos pecados perdoados. E aí nós saímos das trevas para a luz do poder de Satanás, que é o príncipe deste mundo, mundo que está no maligno, e nós que estamos sob o império da morte, ele que é o imperador da morte, o diabo, e nós satisfazemos os seus desejos, pensando estar satisfazendo os nossos desejos, na verdade, achando alcançar neles a felicidade, como disse Sadhu Sundar Singh, nós, na verdade, estamos fazendo os desejos do diabo e mortos porque separados de Deus. Isto é o pecado. Né? E é por isso que cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Esta é a verdade bíblica do pecado. E aí a gente viu o caminho para o pecado, né? É a tentação pelo diabo, a abertura do diálogo com o diabo, foi assim com Eva, né? A concupiscência, né? Ela é atiçada, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O diabo trabalhou com isso. É isso que existe no mundo, é o que diz João. João diz o quê? 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo.
esta natureza pecaminosa, ela é suscetível, ela vive, ela é atraída e engodada por essas três coisas, três elementos que o mundo oferece. A concupiscência da carne, sendo a árvore desejável, como foi que Eva foi atraída e engodada por esses elementos mundanos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. É a concupiscência da carne. Agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. A soberba da vida. E é sempre isso que o diabo oferece ao longo da história. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E quando você é atraído e engodado por esses elementos mundanos, e a nossa natureza nos leva a isso inevitavelmente, aí nós pecamos. O que diz o texto bíblico? Tomou do seu fruto e comeu. E deu ao seu marido, que comeu com ela. Então, aqui nós temos a consumação do pecado. Mas o pecado começa isso, através da tentação, a tentação, a abertura do diálogo com o diabo, a atração e engodo dos elementos mundanos, a prática do pecado e, por consequência, a morte. Nós já vimos que pecado é desvio, é transgressão, é desobediência. Porque havia uma ordem de Deus. Quando eu transgrido a lei de Deus, a ordem de Deus. Então, o pecado é desobediência. Romanos 5 e 19. Né? Romanos 5 e 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O pecado é transgressão, como nós já podemos ver aqui em Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, pecado é transgressão. Pecado é impiedade. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Pecado é injustiça, iniquidade. 1 de João 3 e 4. 1 de João 3 e 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O pecado também é incredulidade, é não crer em Deus. A incredulidade é o pecado. Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Hebreus 3 e 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o pecado é tudo isso. Desvio, transgressão, impiedade, desobediência, iniquidade e incredulidade. E a prática do pecado gera a morte, como nós já vimos, o salário do pecado é a morte. Gera a perda da inocência. Né? Quando a gente adquire a consciência e peca, perde a inocência. Aí nós passamos a ser culpados. Quem perde a inocência é culpado. O casal teve abertos os seus olhos e viu que estavam nus. Perderam a inocência. Aí surge o pudor,
né? O pudor é o resultado da perda da inocência. O pecado gera a culpa, né? Você passa a ser culpado e o pecado gera a culpa. Veja que esses que mentem dizendo que não existe pecado, dizem que o pecado é um sentimento de culpa gerado pela mente. Não, a culpa é consequência do pecado. Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O pecado gera a culpa, nós somos culpados, e o culpado tem que receber a pena. É por isso que Jesus veio, nós vamos ver na próxima lição. A salvação é o pagamento da pena. O pagamento da pena. Jesus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, diz o profeta Isaías, lá em Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? O castigo é consequência da culpa. Por causa do pecado, nós ficamos debaixo da ira de Deus, sim, porque agora nós precisamos ser punidos, porque Deus é justiça. Nós precisamos agora ser punidos. Quando pecamos, caímos, ficamos debaixo da ira de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando é que surgiu a ira de Deus? Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, a ira de Deus vem sobre nós. No último cântico de Moisés, né, e nós sabemos que os cânticos na Bíblia são mensagens proféticas, a partir do versículo 15, quando Moisés profetiza o pecado do povo, a desobediência do povo, o texto diz assim, versículo 15: engordando-se Jesurum é o nome poético de Israel, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Versículo 19. O que vendo o Senhor os desprezou, provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles e verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Então, é isso que é o pecado. Ele gera a ira de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 1, nós lemos o versículo 18, que fala sobre a ira e a impiedade da humanidade, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. E no versículo 24 ainda diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E ainda no versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O homem seguindo na prática do pecado, a ira de Deus sobre ele permanece. E esta ira de Deus faz com que Deus os deixe. E eles são entregues pelo próprio Deus às concupiscências e são abandonados às paixões infames. A impenitência vai piorando a situação do homem por causa da ira de Deus. Mas o pecado também traz a perda da tranquilidade.
O texto bíblico nos diz assim, capítulo 2 de Romanos, versículo 8. Mais indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Quando a gente vê hoje esse aumento dos casos de doenças psíquicas, doenças psicossomáticas, a depressão se transformando no maior mal da humanidade, junto com a ansiedade, tudo isto que é, irmãos, resultado do aumento da iniquidade. Jesus disse que nos dias imediatamente anteriores à sua vinda haveria a multiplicação da iniquidade, a multiplicação do pecado, e o pecado gera tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Tudo isso que nós temos visto é resultado do aumento do pecado, porque o pecado gera a perda da tranquilidade. O pecado gera escravidão, como nós já vimos do pecado, né? Jesus disse que quem comete pecado se torna escravo do pecado. O pecado escraviza o homem e o homem vai pecando cada vez mais. O pecado faz com que o homem perca a sua posição de domínio sobre a criação terrena, né? Ele passa a satisfazer os desejos do diabo. Ele perde o domínio sobre a criação terrena. Já lá no livro do Gênesis era assim. O Senhor disse, do suor, espinhos e cardos produzirá a terra, e do suor do teu rosto. Agora, por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. E esta maldição da terra faz com que o homem tenha de lutar contra a natureza para poder sobreviver. O pecado gerou também a desigualdade entre homem e mulher. Esta desigualdade que existe entre homem e mulher, essa desigualdade social, ela é uma desigualdade decorrente do pecado. Só com o evangelho não existe mais essa desigualdade entre homem e mulher. Na igreja, essa desigualdade não existe. Não é à toa que, desde o começo da história da igreja, as mulheres sempre foram maioria entre os cristãos. Porque é a única fé que dá a devida dignidade à mulher é o cristianismo, é a fé cristã. O pecado gera desestruturação familiar, a contaminação da vida familiar. Basta ver que com o pecado nós já temos ali as primeiras intrigas entre marido e mulher, ainda no Jardim do Éden, e depois Caim mata Abel. Então, o pecado que contamina a vida familiar. E o pecado gera o desamor, lógico. Ela é. E o próprio Jesus disse que isso seria particularmente intenso quando dos dias imediatamente anteriores à sua vinda. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O pecado gera, inclusive, a perda do amor por parte dos que creram em Jesus. Olha a força do maligno. Por isso, irmãos, devemos viver em santidade, separados do pecado, para que estas consequências não nos venham a alcançar. Esta é a realidade bíblica do pecado. Devemos considerá-la, não minimizá-la e cuidarmos da nossa vida espiritual. Amém.